Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos felizes por mais uma oportunidade que Deus nos dá e estamos aqui gravando mais um vídeo, nos reunindo com você que acompanha o nosso canal e queremos louvar ao Senhor pela tua vida, pela vida de toda a tua família. Que Deus ele continue te ajudando e eu quero louvar ao Senhor por mais um dia de vida que Ele tem nos dado e que possamos estar sempre na presença do Senhor. No vídeo de hoje queremos abordar um determinado assunto. Queremos falar um pouco sobre como ser fiel a Deus. Então nós temos aqui instruções principais em que devemos seguir, precisamos seguir para chegar a essa fidelidade, pois sabemos que não é fácil ser fiel, porque existem muitas dificuldades, mas quando entramos no passo a passo, então nós conseguimos. Mas primeiro, como ser fiel a Deus? Existe uma interrogação, mas entendemos o seguinte: antes de nós queremos saber como ser fiel a Deus, nós precisamos primeiro saber quem é Deus, né? Porque como ser fiel a alguém se não sabemos quem é? Então isso é muito importante, né? Então, para sabermos quem é Deus, nós precisamos ler um versículo da palavra de Deus que eu quero ler aqui com você, que se encontra aqui no livro de João, capítulo de número 4 e o versículo de número 24. Livro de João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós já temos aqui a primeira resposta em que nós queríamos. Deus, ele é Espírito, ou seja, para ser fiel a Deus, precisamos primeiro saber quem é Deus. Então temos a primeira resposta. Deus, ele é Espírito. Esse texto é um texto que é muito conhecido quando fala a respeito de Jesus, no momento em que ele está conversando, falando com a mulher samaritana. Não é isso? Então, aqui Jesus ele passa a instrução, né, de que Deus ele é Espírito. E sabemos que todo Espírito ele não dá condições de nós podermos vermos com os nossos olhos materiais, porque tudo que é Espírito pertence ao mundo espiritual. Ok? Então, Deus ele é Espírito. Ok? Porém, Deus ele é um Espírito diferenciado dos demais Espíritos que existem. Por que, Luciano, ele é diferenciado? Porque o nosso Deus, ele é Espírito, porém, ele é diferenciado porque ele se destaca entre todos os Espíritos, ou por que não dizer sobre todos os Espíritos. Por que ele se destaca, Luciano? Porque ele é o Criador de todas as coisas, ou seja, o nosso Deus, ele é Espírito, porém ele é o Espírito Criador, porque ele foi o Criador de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Observe que em Gênesis, no capítulo 1, quando vem falando sobre a criação, então vem dizendo que Deus ele criou os céus, se encontra no plural. Por que no plural? Porque significa que é mais de um céu. Mas nós olhamos para cima, Luciano, e só vemos um céu, ok? Mas existem 3 céus. Olhando e considerando de baixo para cima, nós vamos olhar para cima e nós vamos encontrar os céus. Primeiro, nós vamos encontrar o céu em que nós enxergamos com os nossos olhos, que é chamado de céu atmosférico, aquele onde nós olhamos e nós conseguimos ver as nuvens, nós vemos os aviões sobrevoando esse céu atmosférico. Também existe o céu astronômico, onde somente a NASA tem condições de enviar o homem, onde os foguetes eles sobem e lá eles contemplam todos os astros. Então esse é o segundo céu, o céu
astronômico, mas existe o terceiro céu, porém diferenciado, porque nesse terceiro céu a NASA ela não tem condições de chegar e nem tampouco os aviões que sobrevoam aqui no céu atmosférico têm condição de chegar, porque o terceiro céu é o céu onde está o nosso Deus Todo-Poderoso, onde existem os anjos, arcanjos, querubins, serafins e seres viventes que o adoram 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Então esse é os céus onde o meu Deus e o teu Deus, ele está sentado no seu trono, olhando para mim e olhando para você. Então, só o fato dele ter criado os céus, a terra, o mar, as estrelas, dele ter criado todas as coisas, ter criado o homem, ter criado tudo, porque a Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele se fez, porque não tem como se autocriar, porque somente Deus tem o poder de criar. O homem forma da matéria existente, porém Deus cria do nada. O que não existia passa a existir. E uma coisa, ele cria apenas com palavra: haja luz, e passou a haver luz no mundo. Então ele começou a criar o mar, começou a criar os seres viventes do mar, começou a criar os animais com apenas palavra e também criou o homem. Porém, o homem, Deus ele criou de forma destacada. Por quê, Luciano? Porque Deus ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a minha imagem e semelhança. Por quê? Porque nós fomos feitos de forma diferenciada. Deus ele nos diferenciou, nos dando a nossa forma, imagem e semelhança sua. Então agora já sabemos quem é Deus. Quem é Deus? O Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo o que nós podemos ver. Foi Deus quem criou, então Ele merece sim a nossa fidelidade a Ele. Então aí a pergunta: como ser fiel a Deus? Porém, ser fiel a Deus não é algo tão fácil, mas porém é algo em que se pode conseguir. Então, frisamos aqui, observamos que ser fiel a Deus não é uma tarefa fácil. Então, para sermos fiel a Deus, nós precisamos primeiro de ajuda, porque sozinho nós não conseguimos ser fiel a Deus. Então, primeiro ponto em que podemos dizer que, primeiro ponto está aqui embaixo, você vai observar em que está dizendo: para ser fiel a Deus é necessário, primeiramente, a oração. Por que, Luciana, a oração? A oração, queridos irmãos, porque através da oração nós vamos precisar, nós vamos pedir um auxílio de Deus, ou seja, a ajuda de Deus. Mas como assim? Te explico melhor. Para sermos fiel a Deus, não temos condições de conseguir sermos fiel a Deus sozinho. Então, para sermos fiel a Deus, precisamos pedir ajuda ao próprio Deus, o auxílio ao próprio Deus. Como? Primeiramente, através da oração, onde nós iremos fazer uma oração diferenciada. Iremos fechar os nossos olhos, iremos nos concentrar e nesta oração iremos orar ao Senhor com toda a fé existente e então iremos orar e pedir, iremos dizer: Deus, eu quero e preciso ser fiel a Ti, mas eu preciso da sua ajuda, porque sozinho eu não consigo. A minha natureza humana, ela não permite e eu sou fraco. Mas se o Senhor entrar na minha vida, entrar na minha história, então eu conseguirei ser fiel a Ti. Eu lhe convido para, a partir desse momento, andar comigo lado a lado, ombro a ombro, andar comigo em todos os momentos da minha vida, porque eu preciso alcançar a fidelidade. Então, a partir desse momento que você orou, quando você clamou ao Senhor,
Então Deus, ele já olhou para você, já viu e sondou teu coração e viu que você estava numa oração de forma sincera e verdadeira. E a partir desse momento, ele já começa agora a fazer parte da tua vida, porque você deu legalidade e convidou a Deus. Aí você já não está mais sozinho nesta peleja, nesta caminhada, nesta batalha. Por quê? Porque você convidou ao Senhor Deus. Então, quando você convidou, ele agora vai estar ao teu lado. Então, o primeiro ponto é este, a oração. Porque através da oração você fez o convite e através desse convite Deus ele está contigo para te orientar, para te ajudar a alcançar esta fidelidade ao Senhor Deus. Então, quando estamos com o nosso Deus ao nosso lado, depois de convidarmos a Ele, nós então estamos aqui já com a total proteção do próprio Deus. Então me responda, se você está com Deus ao seu lado e Ele te protege, quem é que vai poder te atingir? Quem é que vai poder te derrubar? Então a sua tentativa, ela será vitoriosa, porque você alcançará a fidelidade sim, através da oração em que você agora convidou a Deus e se disponibilizou, abrindo ou dando legalidade para o Senhor fazer parte da tua vida, da tua história, da tua trajetória e de todos os teus atos em que você irá cometer de hoje para frente, então será diferenciado, porque você não está mais sozinho, mas você convidou a Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Luciano, como é que eu posso agora adquirir a fidelidade com o nosso Deus? Observa comigo. Primeiro ponto, você já convidou a Deus, então você já não está sozinho. Ele está contigo. Então você deu legalidade a Ele e ninguém pode te atingir, a não ser que Ele permita para algum propósito. Então, o segundo ponto está aqui embaixo. Leia a Bíblia Sagrada e obedeça primeiramente os 10 mandamentos. Observe que você vai encontrar um mandamento em que é indispensável, assim como os outros, porém destacado. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, Deus ele exige um reconhecimento de que Ele é o Criador e Ele quer prioridade. Então, quando nós amamos o Senhor Deus de todo o nosso coração, nós não estamos colocando ninguém à frente do nosso Deus, mas nós estamos amando ao nosso Deus de todo o nosso coração, ou seja, não é porcentagem, é de todo o nosso coração. E quando passamos a amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, nós já estamos agora evoluindo, ou seja, caminhando para a total fidelidade ao Senhor Deus, porque nós estamos pondo em prática. Então, os mandamentos, nós vamos encontrar esse mandamento que se destaca, mas nós também iremos encontrar entre os 10 mandamentos, quando diz, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo. Então, nós vamos encontrar todas a obediência a esses mandamentos, quando elas são agora colocadas em prática, então nós vamos ver que nós já estamos evoluindo. Por quê? Porque quem matava, não mata mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem desejava a mulher do próximo, quem desejava os bens do próximo, então já passa a não desejar mais. Então já tem uma evolução a partir desse segundo ponto, quando você começa agora a examinar as Escrituras e a obedecer os 10 mandamentos. Observe em que o seu grau ele já tem aumentado e as pessoas que irão te ver ao teu redor, quando te observar, já vão notar em você a diferença. Então você observe que quem antes lhe chamava de você, lhe chamava de tu, então vai mudar, porque já vai ser o Senhor
já não tem mais apelido, mas vai ser irmão fulano, não é isso? Irmão João, irmã Maria, sabe o que é isso? Respeito. Então isso é reflexo de que você está no caminho certo, fazendo as coisas certas, então está havendo uma mudança. E só recebe o respeito desse mundo em que nós vivemos quem realmente tem fidelidade a Deus. Porque observe, quem anda de todo jeito, quem está dentro do evangelho, dentro da igreja, mas está dentro da igreja naquele momento, quando sai da igreja o proceder é diferente, então não se tem o respeito. Mas alguém aponta o dedo e diz: ser crente como aquele ali, nunca na minha vida. Ser crente como aquela, não, para mim não dá não. Então você observa, então o grau que você subiu, porque você está obtendo o respeito desse mundo, obtendo o respeito das pessoas que são acusadoras, de que aponta o dedo, das pessoas que criticam, das pessoas que começam agora a rejeitar. Então as pessoas estão olhando e ele passa por você e diz: bom dia, irmão. Boa tarde, irmão. Boa noite, irmão. Às vezes você passa para ir para a igreja, irmão. Você passa para ir para a igreja, irmã. E alguém olha para você e diz assim: irmão, ore por mim. Irmã, ore por mim. Me responde uma coisa agora. Será que alguém vai te pedir oração se você não estiver dando exemplo? Será que alguém vai te pedir oração se você passar com palavrões? Se você passar embriagado? Se você passar fazendo tudo o que as pessoas não evangélicas, o que as pessoas do mundo faz, então dando mau exemplo? Ninguém vai pedir oração. Mas a partir do momento em que você segue, a partir do momento em que você começa a seguir as instruções em que nós passamos, como primeiramente convidar a Deus para a tua vida, em segundo lugar, começar a examinar as escrituras e obedecer primeiramente os 10 mandamentos, então a diferença ela já está sendo vista, porque você não está mais sendo visto como antes, mas esse respeito, eu quero te dizer uma coisa, não é simplesmente porque você está obedecendo esses 2 pontos que citamos, mas é porque pelo fato de você está obedecendo esses pontos em que nós citamos, não estão mais vendo você, mas estão vendo o Espírito Santo dentro de você. E com isso você adquire o respeito, a consideração, entendeu? Então com isso você obtém a honra que as pessoas têm de honrar você como um cidadão do céu, como uma cidadã dos céus. Então essa é mais uma instrução. Primeiro, faz uma oração e convida a Deus para a tua vida, para te ajudar, para você alcançar a fidelidade. Lê, examina a palavra do Senhor e começa obedecendo os 10 mandamentos. Então você já estará num grau elevado, porque através desta obediência, através de estar orando ao Senhor, você já está obtendo intimidade com o Senhor Deus. Você já está obtendo a intimidade com o nosso Pai. E com isso, esse Deus que é Espírito, ele já passa agora a fazer parte da tua vida muito mais poderosamente do que antes. Por quê, Luciano? Porque você deu legalidade. Mas, Luciano, Deus ele tem todo o poder, ele precisa da legalidade? Sim, ele precisa que você dê legalidade. Sabe por quê? Porque Deus ele é educado, Deus ele não força ninguém a nada. Deus ele chama, Deus ele oferece. Mas se alguém dizer não, eu não quero, ele se entristece, é claro, porque você é filho dele, você foi criado por ele. Mas Deus nunca vai obrigar ninguém a nada. Porque nós, seres humanos, temos que ter a consciência de que nós temos o dever de sermos fiel a Deus. A partir do momento que sabemos que Deus ele é Espírito, que sabemos que Deus ele é verdadeiro, que sabemos que Deus foi quem nos criou, então já devemos a Ele fidelidade. Já devemos a Ele todo o sacrifício para ser fiel a Ele. Já devemos todo o nosso esforço para ser fiel a Deus. Então esses são os 2 primeiros pontos em que eu deixo para você, neste momento em que eu gravo esse vídeo. Para ser fiel a Deus. Como ser fiel a Deus? É esses os 2 pontos que eu te deixo. Então guarda esta palavra, porque o Senhor
Todo-Poderoso, Ele disponibiliza para a tua vida em meio a esse momento em que hoje as igrejas estão paradas por conta da quarentena, por conta da ordem do nosso governo, a ordem governamental em que foi direcionada, a ordem em que foi dada. Então, nós não estamos cultuando juntamente com a igreja hoje, mas através desse vídeo a palavra chega até você, te passando essas instruções. Mas, Luciano, tudo bem, você nos deu essas duas dicas, podemos assim dizer. Mas quando eu passo a ser fiel a Deus, eu sei que é dever meu. O que é que eu recebo com isso? Além do respeito, além da honra. Você vai receber o respeito e a honra das pessoas e também o respeito e a honra do próprio Deus. Porque Ele não é injusto. Ele é o Deus que te ajuda. Sabe este alimento que você tem todos os dias na sua mesa? Se fosse pelo meu e pelo teu adversário, você não teria nada. Mas o nosso Deus que cuida de mim, que cuida de ti, Ele é Deus que supre as tuas necessidades. Supre as necessidades da tua casa, da tua família, do teu, aleluia, das tuas crianças, da tua esposa, do teu esposo, irmã. É esse Deus quem supre as necessidades. Porque se fosse pelo nosso adversário, nós já teríamos sido engolidos vivos. Mas existe um Deus no céu que está sempre com as mãos estendidas para as nossas vidas. Existe um Deus no céu que trabalha, que honra, que batalha todos aqueles que creem nele. Alguém até olha e diz: está doido, está doente, está nada, rapaz. Está honrando ao Espírito Santo de Deus, está acreditando que existe um Deus no céu que trabalha, que levanta, que sustenta, que honra. Existe um Deus no céu que ajuda, que está olhando para você, que nesse momento está assistindo esse vídeo e levando essas palavras a sério. Esta palavra poderia estar nesse exato momento sendo direcionada para muitas pessoas, mas o propósito de Deus nesse momento é que ela chegue até a você para dizer: quer ser fiel, segue estes passos, quer ser fiel, segue todos esses passos. Mas Luciano, você ainda não terminou e não me respondeu. O que é que eu ganho com isso? Através do respeito do próprio Deus e da honra em que as pessoas aqui na terra irão me dar. Você vai ganhar intimidade, você vai poder dobrar os seus joelhos e pedir algo a Deus. Quando alguém estiver enfermo, você vai poder orar, você vai poder usar a autoridade que Deus ele dá aos fiéis e clamar a Deus por uma cura, clamar a Deus por um livramento, clamar a Deus por uma porta que está fechada a se abrir. Então nós não perdemos nada, mas somente ganhamos, adicionamos por ser fiel a Deus, porque o mundo está aí fora, o evangelho está sendo pregado. Pouquíssimas pessoas querem ouvir esse evangelho. E muitas pessoas que já aceitaram, que estão dentro do evangelho, já começam muitos a perder o foco, começam muitos a tirar a visão de Deus e olhar para outros lados, para outras situações. Mas Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você e tem dito a você: seja fiel. Pegue essas instruções, porque enquanto estiveres sendo fiel a mim, você tem crédito comigo. Quando ora, Ele responde. Quando pede, Ele te dá. Sabe por quê? Porque está escrito: a todo aquele que pede, dar-se-á. A todo aquele que bate na porta, a porta abrir-se-lhe-á. Porque todo que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Então, por que nós não iremos manter a fidelidade a esse Deus? E como é, Luciano, que nós mantemos a infidelidade a Deus, mantendo dele a distância? Porque a única coisa que separa o homem de Deus, que faz separação entre o homem e Deus, é o pecado. Então existem as pessoas que querem estar no pecado, mas existem as pessoas que querem acertar, que querem chegar, que querem progredir, que querem agradar a Deus, que quer trazer a Deus apenas felicidade. E você é uma dessas pessoas? Então pega essas dicas.
Seja fiel ao Senhor, porque Deus irá te honrar muito nessa terra. Deus não tem negócio com quem não tem responsabilidade com Ele. Mas aqueles que têm com Ele responsabilidade, Ele chega e diz, tudo bem, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te erguer, vou te levantar. Mas primeiro é necessário prestar a Deus a fidelidade. Porque muitos estão aí, estão caindo, estão errante, mas você está de pé, você está mantendo a Deus a fidelidade em nome de Jesus. E isso é bom, e isso é necessário, porque o Senhor, Ele honra todos aqueles que têm honrado a Ele. Todos aqueles que são fiéis a Ele. Porque com Deus nós não estamos desprotegidos. É fiel a Deus, ninguém toca. É fiel a Deus, ninguém vai colocar a mão. Apenas fica no teu lugar, pega essas duas instruções valiosas, coloca elas em prática, porque você irá vencer, irá ganhar muito com isso. Primeiro ponto, e o segundo ponto já foi dado. Então glorifica o nome do Senhor Jesus. E se queres obter mais crédito com Deus, eu tenho mais uma dica para você. Para encerrar com a terceira dica, eu quero te dizer nesse exato momento. Terceiro e último ponto desse vídeo. Adore ao Senhor Deus, independente da circunstância ou do problema que você estiver passando, crendo e acreditando que é só um tempo que vai passar e que Deus está te olhando, está te provando nesta situação, porque o louvor ele chega como um cheiro suave às narinas do nosso Deus lá em cima. Mas quer ver o louvor ele ser mais aceito ainda? É quando no momento da dificuldade, em que nós estamos orando, em que nós estamos buscando a Deus, Ele olha para nós e diz, eu estou vendo fidelidade. Por quê? Porque muitas vezes o armário de alguém está vazio, porque muitas vezes a porta está fechada, porque muitas vezes as coisas estão toda complicada. Muitas vezes as contas estão em atrasos e os juros estão correndo, o cartão de crédito atrasado e os bancos ligando, mas tem alguém que em meio a toda essa situação ainda dobra o joelho, ora ao Senhor e muitas vezes adora e dizendo, vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela, porque Cristo entrou no meu lar. Então poderia ser um momento em que estivesse se descabelando, poderia ser um momento em que estivesse dizendo, Deus não está olhando para mim, mas não, está louvando, está cantando, está direcionando a Deus, o louvor está exaltando. Então quando se exalta a Deus no momento da dificuldade, é questão de pouco tempo, meu irmão e minha irmã, para Deus se levantar. Porque Deus olha para você, você está sempre orando a Ele. Deus olha para você, você está convidando Ele para estar contigo a todos os momentos da tua vida. Jesus olha para você, você está obedecendo os mandamentos e andando pela palavra. Jesus olha para você, as dificuldades estão apertando e você sempre louvando e dizendo que vive alegre e feliz com Jesus. Então isso é muito forte. E Deus ele não suporta. E Deus ele se levanta do seu trono e fica de pé. Aí quando ele fica de pé, ele age na tua vida, ele faz toda a situação que tem de fazer e novamente ele senta. E quando ele senta, que olha para baixo, está vendo você lá. Recebeu a vitória. Tudo se resolveu. Aí Deus continua olhando para baixo assim como eu estou olhando. E Ele olhando para baixo vê e contempla o quê? Você. Dando um culto de ação de graça. Cantando o hino da vitória. E os teus irmãos contigo. Estão somente adorando ao Senhor, agradecendo. Porque aquelas contas que estavam em atraso não estão mais. Porque a porta que estava fechada se abriu. Porque o armário que estava vazio agora está farto e alguém chega muitas vezes na porta, batendo palma e pedindo ajuda, e você hoje pode ajudar? Sabe por quê? Porque manteve fidelidade com Deus.
E quem mantém fidelidade com Deus não fica envergonhado, que mantém fidelidade com Deus não fica para baixo, porque Deus, ele é muito grande e ele é fiel na tua vida. Então pegue esses 3 pontos, coloca em prática, mantenha uma vida de oração, mantenha uma vida de agradecimento ao Senhor, porque muitas coisas ele fez e ainda vai fazer por nós. Amém? Muito em breve as igrejas estarão voltando às atividades e teremos vídeos gravados na igreja juntamente com todos, onde estaremos adorando ao Senhor Deus, estaremos dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então o vídeo está assim um pouco calminho, estamos aqui trazendo uma palavra de Deus, mas em breve nós estaremos adorando a Deus juntamente com vocês, né? Estaremos dando lugar ao Senhor e adorando ao Senhor porque Ele é bom, amém? Então oramos em nome de Jesus. Amantíssimo, justo e soberano Deus, Pai amado, nesse momento queremos Te agradecer, meu Senhor, por mais um vídeo ao qual acabamos de gravar. Ó Deus, pela palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para entregar para os Teus filhos e para as Tuas filhas que estão nos ouvindo. Meu Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é o Deus em que tem prazer nos pequeninos, em que tentam manter a fidelidade diante de Ti. Sabemos que muitos embaraços vêm em nosso caminho, mas sabemos também que com a Sua ajuda, com a Sua força, nós conseguiremos chegar. E eu quero Te pedir por cada escrito, meu Senhor, e também por cada não escrito, que estão nesse momento, meu Senhor, assistindo esse vídeo, e estão, meu Senhor, vendo esta oração, e muitos que estão até com os olhos fechados, fazendo também a oração. Entre na casa de cada um, supra as necessidades, entre na mente de cada um. Ajude, meu Senhor, para que possam estar na Tua presença com fidelidade. Ó Deus, ajuda-nos a cada um de nós. Livra-nos, meu Senhor, de todo mal. Repreende esse vírus que está aí à solta. Nós sabemos que o controle está nas Suas mãos e é por isso que rogamos a Ti. Sabemos que a solução ela vem de Ti no tempo certo, mas guarda cada um de nós assim como o Senhor tem guardado. Eu quero Te louvar nesta noite por cada vida e quero Te louvar nesta noite também, meu Senhor, por cada membro, meu Senhor, deste canal, por cada um, meu Senhor, que o Senhor tem tocado no coração e é mais um escrito. Então, meu Senhor, estamos Te louvando e Te agradecendo pela vida de todos. Ajude a cada um, sustente pelas mãos de cada um e supra todas as necessidades. Meu Papai, meu Deus dos céus, nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua trajetória, que Deus continue guiando os teus passos e lembre-se, siga esses 3 pontos e você já estará evoluindo na presença de Deus. Amém? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Se eu andar em Sua luz e confiar só em Jesus, vitória a mim, meu Deus dará, eu sei.